As pessoas dizem que eu faço muitas coisas, que eu sou eclético, que sou multimídia e tudo mais. Eu não acho, eu acho que sou escritor. Basicamente, eu sou uma pessoa que trabalha com a palavra escrita e a palavra falada. Meu trabalho é esse. Então, desse escrever veio o jornalismo, veio a poesia, veio escrever contos, veio escrever letras de canções e depois também tocando violão, compor e cantar canções, mas tudo como um resultado da letra da canção. Então, para mim, sou um escritor e fim de papo. O fato de eu me distribuir entre tantas atividades assim é muito de acordo com para onde o vento está soprando. O vento da sobrevivência, das oportunidades de trabalho. Eu sou um freelancer total. Eu não tenho emprego. De vez em quando, por exemplo, televisão, de vez em quando me chamam, por exemplo, na Globo, para trabalhar na equipe de um programa. Então eu vou, fico um ano lá dentro, depois vou embora. Aí 3 anos depois me chamam para fazer parte de outra equipe. Eu vou lá, fico 6, 8 ou 10 meses e depois vou embora. Ou seja, eu não trabalho o tempo todo com isso. Então eu sou aquele cara que trabalha em casa e que está sempre sentado no computador, ou lendo, ou escrevendo, e olhando para o telefone, esperando o telefone tocar. A encomenda dá a gente o prazer de ler ou de reler várias coisas. Se alguém chegar para mim e disser, vamos fazer um roteiro de um curta sobre a mitologia céltica, aí eu vou para a biblioteca e vou ler tudo que tiver sobre mitologia céltica. É o prazer de ler sob o pretexto de estar pesquisando para um trabalho. Eu preciso conhecer públicos porque é uma coisa engraçada, pela mistura de influências que eu tenho, o fato de ter, por exemplo, nascido no Nordeste, morar no Rio há tantos anos, ler diferentes gêneros e pesquisar diferentes gêneros literários, faz com que eu tenha públicos que são até bastante fiéis, que gostam muito do que eu escrevo, mas acham estranho o outro lado da minha produção. Então, por exemplo, eu pesquiso muito ficção científica, brasileira e estrangeira, há 30 anos. E pesquiso literatura de cordel, cantoria de viola, os repentistas nordestinos. Convivei com isso muito tempo até vir morar no Rio. E são 2 públicos totalmente alheios um ao outro. Então, o pessoal lá da cantoria, do cordel, no Nordeste, está conversando comigo e de repente alguém diz, mas e essa história de ficção científica? O que diabo é isso? Por que você gosta disso? Isso é coisa de americano. Como é que você gosta de uma coisa dessa? Eles estranham muito. E o pessoal da ficção científica, que é super high-tech, steampunk, cyberpunk e tudo mais, diz assim, pô, literatura de cordel, que coisa velha, que coisa de matuto. Então, você está maluco, cara? Matuto o quê? Então tem sempre uma discussão muito interessante. E, para mim, não são 2 coisas tão distantes assim, porque tanto a literatura de cordel quanto a ficção científica são formas populares de literatura, não são formas eruditas, nem assim com grande conceito acadêmico. Ninguém nunca ganhou um prêmio Nobel, ou um prêmio Pulitzer, ou um prêmio qualquer coisa por literatura de cordel, nem por ficção científica. São formas populares que vão beber naquela mitologia distante das lendas, dos mitos, das viagens maravilhosas, das ilhas fantásticas e extraordinárias, das 1001 noites, das lendas da antiguidade. Tanto a ficção científica quanto a literatura de cordel bebem disso. E são 2 literaturas que muitas vezes não é nem o talento individual, a personalidade individual do escritor que conta. É a maneira como ele está sabendo retrabalhar mitos do inconsciente coletivo. Isso tem no cordel com muita força, e isso tem na ficção científica com muita força. Então eu vejo, de onde eu estou, olhando os 2 lados, eu percebo semelhanças que talvez pouquíssimas pessoas percebam. Existe a literatura de enredo e a literatura de estilo, ou seja, os escritores muito bons para conceber enredos interessantes, mesmo que o estilo dele seja qualquer coisa, o mínimo necessário para que a história possa fluir. E existem os escritores que são bons de estilo, que escrevem as coisas de uma maneira excepcionalmente bela, inteligente e complexa, mesmo que estejam falando sobre um cara que vai na geladeira tomar um copo d'água. Isso são 2 casos extremos e todo mundo se situa mais ou menos nessa escala entre eles. Isso estava me ocorrendo há algum tempo atrás, porque eu estava fazendo um estudo comparativo entre o Robert Louis Stevenson e o Henry James, que eram amigos e que eram justamente isso. O Stevenson era um escritor de enredo.
embora tivesse um estilo muito bonito também, mas o Stevenson escreveu A Ilha do Tesouro, O Médico e o Monstro, todas essas coisas. Então é um escritor de enredo. Ele inventava o Clube dos Suicidas, as novas Mil e Uma Noites ambientadas em Londres e assim por diante. E o Henry James era aquele escritor da trama minimalista. Os contos do Henry James são geralmente pessoas sentadas num terraço conversando. E nada mais acontece do que essas pessoas sentadas no terraço conversando. Houve um momento, então, que a literatura, quando deixou de ser totalmente popular e foi se afunilando numa literatura de elite, puxou para cima essa coisa do estilo. Ou seja, ser um escritor de estilo é pertencer a uma elite literária, e ser um escritor de enredo é pertencer a uma espécie de uma plebe, ou de uma classe média, ou de uma coisa que você olha assim com certa condescendência, uma certa benevolência simpática às vezes, quando não com preconceito. Então, quem era estilista estava na série A e quem era de enredo, de narrativa, estava na série B. O que é que está acontecendo? Que a narrativa está subindo para a série A. Todo ano alguém da série B, da narrativa, sobe para a série A literária. O Stevenson mesmo é um escritor que está sendo muito recuperado nos últimos tempos. O Zé de Alencar e muitos outros. E eu acho isso extremamente positivo. A história de enredo está sendo resgatada, está sendo considerada seriada à literatura. E isso é uma coisa boa, porque de repente escrever bem, não importa o quê, e contar uma boa história, não importa como, estão se equivalendo. E nós estamos, eu acho, ganhando dos dois lados. Porque vemos hoje celebrados como bons escritores, escritores de sucesso junto à crítica e às editoras, grandes escritores de enredo e grandes escritores de estilo. Você vê, eles estão publicando hoje, traduzindo aqui no Brasil, o que é uma façanha, um escritor como Thomas Pynchon, que é um escritor mítico norte-americano, talvez o escritor mais emblemático da grande literatura norte-americana da segunda metade do século XX, e que já traduziram aqui o V, o Arco-Íris da Gravidade, o Against the Day, que acho que é Contra o Dia, não sei se Mason e Dixon foi traduzido aqui também, é o Paulo Henriques Brito que traduz. O Marcos Santa Rita já traduziu, o Pynchon também. O Nabokov está sendo muito traduzido no Brasil. E já existe um verdadeiro culto de leitores brasileiros em cima da obra do Nabokov, traduzida no Brasil. Antigamente, ele era somente o escritor do Lolita, só tinha o Lolita traduzido. E, de repente, a obra inteira do Nabokov você encontra aqui disponível. Essas coisas são importantes porque você está vendo uma espécie assim, de uma popularização de escritores que eram considerados de elite e talvez uma certa atenção da elite crítica e da academia para escritores que antes eram considerados populares. Os próprios escritores de ficção científica estão sendo reavaliados hoje em dia, como o H.G. Wells, o Júlio Verne e tudo mais, como já foram até pela crítica francesa. Para a crítica francesa, o Júlio Verne é um dos grandes autores de todos os tempos, em todas as literaturas. Eles descobrem tudo lá, desde ocultismo até alquimia, hermetismo, o que você imaginar, façanhas linguísticas, criptografia literária, tudo isso eles encontram em Júlio Verne. E deve ter, porque se você for, quem procura, acha. Então, acho que isso está sendo uma coisa positiva, porque está enriquecendo a nossa informação e quebrando um pouco os preconceitos que a gente tinha contra um tipo ou contra o outro. Um escritor que eu acho que está sendo aos poucos reavaliado, que trabalhou muito essa questão do fantástico também, é Osman Lins. Ele é um cara que, para mim, ele faz essa síntese. Ele conta histórias muito interessantes, com primor estilístico, um trabalho da frase, da palavra exata, da entonação correta, o ritmo belíssimo, um vocabulário rico sem ser um vocabulário pedante. Rico não porque utiliza palavras desconhecidas, mas palavras conhecidas de todos nós, articuladas em frases, em períodos, de uma beleza plástica e musical espantosa. Então me parece um escritor, não vou dizer que as pessoas têm que escrever parecido com Osman Lins, mas a opção que ele fez de querer criar uma obra literária onde existe o estilo bem trabalhado, a história rica, interessante, com personagens profundamente analisados, mas com elementos fantásticos
também por cima dessa base realista, e uma interferência muito interessante, muito de acordo com as vanguardas dos anos 60, de interferir no processo criativo. Na época diziam que ele estava querendo imitar Júlio Cortázar, por causa do jogo da amarelinha, do Cortázar, que também propõe um jogo para determinar a ordem dos capítulos, mas isso não era só Cortázar, isso era o espírito da época. Todo mundo estava fazendo isso, muita gente estava fazendo isso. E o Osman Lins foi o primeiro cara que fez isso de uma maneira com muito peso no Brasil. E eu li intensamente a literatura brasileira durante a época da ditadura. Então todos esses escritores, como o Veiga, o Murilo Rubião, o Moacir Scliar, Antônio Torres, Sérgio Santana, Duílio Gomes, Luiz Vilela, todo esse pessoal que surgiu durante os anos 70, eu li intensamente. Rubem Fonseca, que é um dos meus preferidos até hoje, e tal, o Antônio Calado, que eu considero um mestre, e a trilogia do Antônio Calado, que eu chamo assim a trilogia do Brasil político, que é Quarupi, Bar Dom Juan e Reflexos do Baile, esses 3 livros são fundamentais para a minha formação. Eu queria escrever como Antônio Calado quando crescesse. Agora eu não tenho aquele temperamento britânico e elegante do Antônio Calado. Eu sou mais plebeu e mais cyberpunk do que ele, então eu tenho que escrever um pouco diferente. Mas esses são os meus autores formadores. Não tenho lido os mais recentes por uma questão mesmo, às vezes, de falta de tempo, porque às vezes eu compro o livro, às vezes eu vou no lançamento, conheço o autor, vou no lançamento, pego meu autógrafo, levo para casa, coloco ali, mas quando eu vejo o que é a história, o que vai ser contado assim, eu digo, pô, que legal esse livro de fulano, né? Que, pô, legal, vou deixar aqui, qualquer dia desse eu vou ler, e não leio. Porque as histórias me parecem às vezes, cotidianas demais, tipo assim, a vida como ela é. Entende? E eu fiquei muito condicionado a uma coisa que Ariano Suassuna chama de realidade transfigurada. Ele diz, eu não quero o naturalismo, eu não quero saber a vida como ela é. Eu quero saber a totalidade da vida como ela é, poderia ter sido, deveria ter sido e ainda vai ser, mesmo que não seja. Existe um grande problema que nós criamos com essa cultura digital de internet e de livro eletrônico, que é o seguinte. Antigamente, quando você tinha, 30 anos atrás, 1.000 títulos à disposição, você hoje tem 10 milhões de títulos à disposição. E as pessoas vêm falar comigo como se isso fosse uma coisa boa, como se isso fosse uma grande vantagem. Eu digo, tá legal, me dá 10 milhões de títulos. Agora, quando é que você vai me dar 6 horas a mais de leitura no dia? O dia só tem 24 horas. Não importa a conquista tecnológica que você fizer aí para multiplicar as ofertas de leitura, o dia continua tendo somente 24 horas. Eu acho que o próximo grande breakthrough da literatura, da arte, da transmissão de conhecimentos, vai ser quando você colocar ou um chip, ou você inventar uma droga que o cara tome e que acelere o juízo a ponto do sujeito ler o Ulisses do Joyce em 1 hora. Isso sim vai mudar o nosso contato com a leitura. Não é o simples fato de eu saber que lá no projeto Gutenberg, no site, não sei da onde, tem 10 milhões de livros de graça para eu ler. E cadê as minhas horas de leitura? O dia continua tendo somente 24 horas. E a gente tem que encaixar nessas 24 horas as leituras, as releituras que para mim são importantes. Eu estou relendo Manuel Bandeira agora, para um trabalho que preciso redigir. E a vida com a família, a gente tem mulher, a gente tem filhos, a gente tem amigos, a gente tem bares que a gente tem que ajudar a sustentar, a gente tem times de futebol que fazem a gente ligar a televisão e ficar torcendo. A gente precisa viver também.